Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Neste domingo, na Etiópia, Lula foi questionado sobre sua falta de pronunciamento a respeito da morte de Alexei Navalny, principal opositor de Putin, que morreu de forma misteriosa, indicando que foi mais uma vítima de envenenamento. Eu acho que por uma questão de bom senso, você acabou de falar. Ou seja, se a morte está sob suspeita, nós temos que primeiro fazer uma investigação para saber do que o cidadão morreu. Vamos acreditar que os médicos legistas vão dizer o cara morreu disso ou daquilo, para você poder fazer um pré-julgamento. Como você pode perceber, o criminoso que foi colocado na presidência da República não titubeou em passar pano para uma ditadura sanguinária que assassina seus opositores de forma sistemática. Uma jornalista quis saber a opinião do mandatário brasileiro sobre a perseguição sumária que a ditadura venezuelana está fazendo contra agentes da ONU. Para quem não sabe, Nicolás Maduro deu 72 horas para que os representantes do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos deixem o país. A atitude foi repudiada em comunicado conjunto pela Argentina, Costa Rica, Equador, Paraguai e Uruguai. Mas vamos ouvir a opinião do Cachaça sobre isso. Direitos humanos da Venezuela, da ONU na Venezuela, funcionários estão sendo expulsos de lá, 72 horas para eles saírem. Gostaria de saber se o senhor se pronunciou sobre isso também. Não, eu não tenho as informações, sabe, do que está acontecendo na Venezuela, da briga da Venezuela com a ONU. Já quando questionado sobre o conflito entre Israel e Hamas, sabe, o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Lula não tem a menor ideia do que está acontecendo no país vizinho, comandado por um companheiro de longa data. Mas tem informações precisas sobre o que está acontecendo do outro lado do mundo na faixa de Gaza, que de certo ele nem deve saber apontar no mapa onde fica. Lula passa pano para um ditador russo que assassina opositores e que invadiu o país vizinho causando uma guerra brutal, mas não se furta em condenar Israel, uma nação livre e democrática que está exercendo seu direito de se defender de terroristas que cometeram o maior atentado contra o povo judeu desde o Holocausto. E como se não bastasse, o vagabundo ainda tenta inverter a situação, comparando justamente a reação de Israel com o Holocausto nazista. Today, the president of Brazil, by comparing Israel's war in Gaza against Hamas, a genocidal terrorist organization, to the Holocaust, President Silva has disgraced the memory of 6 million Jews murdered by the Nazis, and he's demonized the Jewish state like the most virulent anti-Semite. He should be ashamed of himself. Nesta segunda, depois dos comentários desprezíveis do presidente do Brasil, o Estado de Israel designou Lula como persona non grata no país, até que ele se retrate por suas declarações comparando o desastre humanitário em Gaza ao Holocausto. No entanto, Lula dobrou a aposta, não se retratou, mandou trazer o embaixador de Israel de volta para o Brasil e a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, ainda chamou Netanyahu de fascista. Brazilian president was declared persona non grata today by the Israeli MFA. Is it an unprecedented move for Israel to declare a president of a foreign country a persona non grata? And can you please comment on the meaning of this move? That's a very good question. I'm not aware of specific precedent. I would refer your question to the Ministry of Foreign Affairs. Of course, there is nothing more disgraceful than the desecration of the memory of the 6 million Jews murdered in the hostages in an attempt to shield the perpetrators of an actual act of genocide, the Hamas death squads that burned whole families alive, incinerated them and reduced them to human ash on October 7th. We will not tolerate any world leaders trying to give Hamas political or legal cover, and we certainly will not tolerate any world leaders attempting to shield the genocidal Hamas war criminals by desecrating the memory of the 6 million Jews murdered in the Holocaust. A expressão persona non grata
é um instrumento jurídico amplamente reconhecido e utilizado nas relações internacionais. Ela confere aos estados a prerrogativa de indicar que um representante oficial estrangeiro não é mais bem-vindo em seu território. Como no tweet do Joaquim Teixeira, agora existem 2 países que o Lula não pode de jeito nenhum sair às ruas: Israel e o Brasil. E para completar toda a vergonha mundial, o Hamas emitiu um comunicado expressando gratidão pelas declarações feitas pelo presidente do Brasil. Ou seja, em um único dia, Lula virou o aliado incondicional de um ditador frio e calculista que assassina de forma sistemática todos os seus opositores e exemplo para um grupo terrorista que tortura, sequestra, mata idosos, violenta mulheres e degola crianças. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, o pedido de impeachment do Lula, que está tramitando na Câmara dos Deputados, conta com 113 assinaturas, o que significa que já possui mais assinaturas do que todas as centenas de pedidos de impeachment que Bolsonaro recebeu em seu governo. Mas como a gente sabe, aqui o sistema é bruto. Vamos fazer pressão nos deputados e acompanhar como isso vai se desenrolar nos próximos dias. O que temos que entender agora é que as falas do Lula foram calculadas e premeditadas. O presidente sabia muito bem que seu discurso antissemita iria causar uma crise diplomática e um impacto negativo no mundo ocidental. As declarações de Lula não foram uma gafe, nem decorrentes de senilidade, mas foram devidamente planejadas. Suas falas estão plenamente alinhadas com as autocracias islâmicas e demais ditaduras inimigas do mundo ocidental. Lula tem um objetivo e tem pressa para cumpri-lo. E é exatamente isso que vamos analisar de forma mais profunda no vídeo de hoje. Mas antes, já deixe o seu like no vídeo e um comentário qualquer, nem que seja só alô mesmo, pois isso faz com que a plataforma entregue o vídeo para mais pessoas. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e, se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. E como você já deve saber, esse canal precisa de você para que ele continue existindo. Por conta de toda essa perseguição às vozes conservadoras nas redes sociais e para impedir que Bolsonaro fosse reeleito, este canal foi desmonetizado em setembro de 2022. É por isso que aqui os vídeos não são interrompidos por propagandas. Ou seja, há exatos 1 ano e 5 meses eu não ganho nem um centavo da plataforma para fazer conteúdo. Diante disso, se você acha meu trabalho importante, considere ajudar a manter esse canal em plena atividade, se tornando um patrocinador. Você pode fazer isso de 2 maneiras. Contribuindo com qualquer valor através do nosso Apoia-se. O link está aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Ou você pode contribuir através do Pix. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix tudo junto, luiz com z, @yahoo.com. É só .com, não tem BR. Nunca se esqueça se não fossem mídias alternativas como esta, hoje estaríamos sendo manipulados pelo Jornal Nacional. Se desejar, dê um pause aí no vídeo para fazer a sua contribuição, que eu ficarei imensamente grato. Afinal, agora eu só posso contar com você. Pessoal, como o vídeo de hoje aborda o confronto na faixa de Gaza, eu quero aproveitar e indicar este livro aqui, O Filho do Hamas. Se você quer entender de verdade os bastidores do conflito Israel-Palestina, você precisa ler esse livro. É a história real de Mossab Hassan Youssef, um dos filhos do fundador do Hamas, que estava sendo preparado para ser um dos líderes da organização. Até que ele foi preso pelas forças de defesa de Israel. A partir daí começa uma saga fascinante de descoberta, que o leva a mudar de lado. De terrorista ele se torna espião do Shin Bet, serviço secreto de Israel. E de quebra ainda se converte ao cristianismo. Eu li esse livro logo que foi lançado em 2010. Eu lembro que eu peguei para ler de manhã, em um sábado, e não parei nem para comer. Tenho certeza que vai acontecer o mesmo com você. Afinal, a história é eletrizante,
cheia de ação, suspense e aventura, além de fazer você entender o que de fato acontece naquela região, tanto pela perspectiva política, como também espiritual. Livraço! E essa semana vou deixar ele com um desconto especial na minha biblioteca. Então, terminando o vídeo, já acesse bibliotecadoluiz.com.br. Vou deixar o link direto do livro, também fixado aqui no primeiro comentário. Lembrando que comprando livros na minha biblioteca, além de investir no seu conhecimento, você também estará ajudando a manter esse canal em plena atividade. Recado dado, então vamos lá. No dia 7 de outubro de 2023, terroristas do Hamas conseguiram entrar em Israel e promoveram um verdadeiro massacre contra civis. Mais de 1.400 israelenses desarmados foram mortos com requintes de crueldade. Casas foram invadidas e famílias inteiras, incluindo mulheres, crianças e idosos, foram friamente assassinadas. Muitas mulheres, antes de morrer, foram violentadas várias vezes na frente de seus maridos e filhos. Bebês foram degolados. Em uma residência, em um kibbutz ao sul de Israel, os terroristas colocaram um bebê de colo dentro do forno para ser incinerado vivo. Todas essas atrocidades foram devidamente registradas pelos próprios terroristas, que abriam lives no Facebook das vítimas durante os atos. 15 dias após os ataques, o exército israelense anunciou que encontrou partes do corpo da jovem alemã Shani Luke, de 23 anos, que foi raptada na rave no dia 7 de outubro, onde mais de 250 jovens foram brutalmente assassinados pelos terroristas. Shani foi torturada e seu corpo esquartejado foi apresentado nas ruas de Gaza como um troféu. Na gravação, integrantes do Hamas aparecem comemorando e cuspindo nela aos gritos de Allahu Akbar. Em face disso tudo, a eliminação dos terroristas que promoveram essa carnificina não é apenas um direito do governo israelense, mas uma obrigação. Do contrário, carnificinas como a do dia 7 de outubro serão presenciadas diariamente. E o próprio Hamas afirma isso. Um dos líderes do grupo, o terrorista Ghazi Ahmad, afirmou em uma entrevista que o Hamas repetirá o massacre de 7 de outubro até que, nas palavras dele, Israel seja aniquilado. إسرائيل دولة لا مقام لها على أرضنا. إحنا الدولة لابد أن نزيلها لأنه بالفعل هي تعتبر كارثة أمنية وعسكرية وسياسية للأمة العربية والإسلامية، يجب أن تنتهي. لذلك احنا لا نخجل من نقول ذلك بكل قوة، انه اسرائيل لازم نأدبها، وحنأدبها مرة ثانية وثالثة، ومش هذا حتكون طوفان الأقصى أول مرة، لا حتكون ثانية وثالثة ورابعة، لأنه احنا لدينا إصرار ولدينا قرار ولدينا إمكانيات أن نقاتل نعم. ونحارب، لكن كما قلت لك بدنا ندفع ثمن. نعم احنا مستعدين، معلش بدي أقول لك بشكل واضح، احنا اسمنا شعب الشهداء. كل الأراضي الفلسطينية يعني زوال إسرائيل؟ طبعا وجود إسرائيل غير منطقي، لذلك ما حدا يلومنا، احنا شو اللي بنعمله في 7 أكتوبر، في 10 أكتوبر، في مليون أكتوبر، احنا اللي بنعمل مبرر. It is justified. Quem compara o contra-ataque israelense com o holocausto nazista não faz isso por ignorância, mas por maldade. Uma maldade fria e calculada. Hitler tinha como projeto de poder a eliminação do povo judeu. Os 6 milhões de judeus mortos no holocausto não foram vítimas de uma guerra, mas foram eliminados de forma sistemática. E hoje quem compartilha desse mesmo projeto nefasto do Hitler são justamente os integrantes do Hamas, o que torna a declaração de Lula de uma crueldade incomparável. Uma declaração que, além de abjeta, é criminosa. Inclusive, achei a reação de Israel de apenas considerá-lo persona não grata leve demais. E outra, todas as informações sobre números de civis palestinos mortos que circulam na imprensa são números informados pelo Ministério da Saúde de Gaza, que por sua vez é controlado pelo Hamas. Temos que entender que o Hamas há anos controla uma verdadeira máquina de desinformação para colocar a imprensa global contra Israel. Sempre que você ouvir frases como genocídio do povo palestino, Israel tem que cessar fogo para salvar vidas de palestinos inocentes, ou sempre que alguém citar números precisos de crianças mortas na faixa de Gaza, saiba que essa pessoa ou é uma antissemita simpatizante do Hamas,
uma incauta que está sendo manipulada pela imprensa que reverbera a propaganda anti-Israel de grupos fundamentalistas islâmicos. Bom, um dia após os brutais ataques de 7 de outubro, onde mais de 1.400 israelenses foram assassinados com requintes de crueldade, e depois que todos os líderes mundiais já tinham prestado solidariedade a Israel e condenado veementemente o grupo terrorista, o presidente Lula publicou uma nota no Twitter, como quem pisa em ovos, repudiando os ataques como se tratassem aí de uma ação isolada. No texto, ele não citava, muito menos condenava o Hamas. Um dia depois do tardio parecer de Lula, o MST emitiu uma nota afirmando que a resistência palestina de Gaza reagiu de maneira legítima e que continuará defendendo o direito legítimo dos povos de reagir contra a opressão. Também não citou o Hamas. Agora veja este vídeo de um porta-voz do Hamas que foi entrevistado pelo Brasil 247 em 2021. The Brazilian support along years and years of history to our people here. It started years ago, and in particular during the presidency of President Lula, it was a great and strong support to our cause. Bom, assim que se deu o resultado das eleições de 2022, o Hamas parabenizou Lula pela vitória. Em novembro de 2021, deputados do PT, PSOL e PCdoB assinaram um manifesto em defesa do Hamas. O documento condenava a secretária do Interior britânica, Priti Patel, por querer incluir o Hamas na lista de organizações terroristas. Entre os canalhas apoiadores do Hamas estavam figurinhas como Érica Cocai, Jandira Fegali, Sâmia Bonfim, Talíria Petroni, Orlando Silva, Ivan Valente, Zeca Dirceu e o ministro da Secretaria de Relações Institucionais do governo Lula, Alexandre Padilha. E quem não se lembra da Gleisi Hoffmann pedindo ajuda ao mundo árabe quando Lula foi preso? A Gleisi Hoffmann, presidenta do Partido dos Trabalhadores, e me dirijo ao mundo árabe através da Al Jazeera para denunciar que o ex-presidente Lula é um preso político em nosso país. Lula é um grande amigo do mundo árabe. Por mais inacreditável que seja, até a Globo, em um lapso de bom senso, assumiu a ligação do PT com o Hamas. Eu disse que o tema era sensível porque parte do PT tem ligação com essa organização palestina. Mas mais preciso teria sido dizer que parte do PT apoia ou tem simpatia pelo Hamas, como aliás já explicitou em algumas oportunidades. Para Guilherme Boulos, que aspira a ser prefeito de São Paulo, o Hamas é um grupo de resistência e não uma organização terrorista. O invasor de propriedades até já viajou para a Cisjordânia em nome da causa palestina. Agora preste atenção nesta foto. Este sujeito ao lado de Boulos é um apoiador do Hamas e do Hezbollah. Seu nome é Said Tenório. Na semana dos atentados, ele debochou de forma cruel de uma mulher israelense que foi raptada, torturada e violentada pelos integrantes do Hamas. Nesta foto, vemos o simpatizante de terroristas com Alexandre Padilha. E nesta outra, com o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. Said é colunista do blog esquerdista Brasil 247 e até fazer esse infeliz comentário trabalhava como assessor parlamentar do deputado Márcio Gerri, do PCdoB. O deputado já foi secretário de Flávio Dino, no Maranhão. Funcionário como esse não pode fazer parte dos quadros da Câmara dos Deputados. Essa foto aqui, ó, dessa jovem sequestrada, ele fez o seguinte comentário: isso é marca de merda. Se achou nas calças. Nós fizemos um ofício para a presidência da Câmara, para o deputado Márcio Gerri, aqui, como a gente falou ali, deixando as posições de lado. Um servidor desse não pode merecer trabalhar na Câmara dos Deputados. E mesmo assim, depois de tudo isso, em janeiro deste ano, o ministro Silvio Almeida convidou o Said Tenório para um evento dentro do Ministério dos Direitos Humanos. Você entendeu? O ministro do Lula chamou para um evento sobre direitos humanos
um antissemita que debochou de uma mulher que foi violentada por terroristas. E o que dizer das falas do Genuíno? Por motivos políticos que ferem interesse econômico, é uma forma interessante, inclusive, ter esse boicote em relação a determinadas empresas de judeus. O boicote aos judeus foi a primeira medida adotada pelo regime nazista contra a comunidade judaica alemã. Depois vieram os campos de concentração e depois a eliminação sumária. Bom, dentro de todo esse contexto, também não podemos esquecer que o Lula anunciou que vai mandar mais recursos para a agência da ONU, que foi pega participando ativamente do ataque terrorista contra Israel. Detalhe que o Lula fez esse anúncio depois que todos os países democráticos anunciaram o corte de financiamento para a agência. O que significa que, indiretamente, o governo brasileiro está financiando o Hamas em seu projeto de eliminação de Israel. O que precisa ficar claro para todo mundo, e eu não canso de repetir, é que os valores morais judaicos cristãos, a cultura e a religião da nossa civilização ocidental são os maiores obstáculos para todo e qualquer movimento revolucionário que queira reorganizar o mundo. Por sua vez, Israel é um verdadeiro oásis de civilização ocidental bem no meio do Oriente Médio. É por isso que tanto fundamentalistas islâmicos quanto os comunistas querem sua eliminação, e um se valerá do outro sempre que esse for o objetivo. Bom, dito isso, não devemos ficar surpresos com o antissemitismo do Lula. E como a gente sabe, ele sempre foi próximo de ditadores assassinos. Fidel Castro, Ahmadinejad, Gaddafi, Chávez, Putin, Ortega. E claro que essa simpatia por genocidas se estende aos grupos terroristas islâmicos também. Existe um livro chamado O Homem do Castelo Alto. É uma ficção sensacional escrita pelo americano Philip K. Dick, o mesmo que escreveu Blade Runner e Minority Report, duas obras que depois viraram filmes. O Homem do Castelo Alto é uma distopia que acontece em um mundo onde a Alemanha nazista venceu a Segunda Guerra. Imagine como seria se Hitler tivesse tido êxito em sua empreitada insana. Pois é, ficou curioso? Eu também vou deixar este livro com um desconto especial na minha biblioteca. Pessoal, é uma trama de tirar o fôlego. Eu recomendo. Acesse bibliotecadoluiz.com.br e já adquira o seu juntamente com o Filho do Hamas. Bom, mas eu estou falando isso porque, sem sombra de dúvidas, se os nazistas tivessem vencido a Segunda Guerra e o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães ainda estivesse no poder, a Alemanha hoje faria parte do BRICS e o sucessor de Hitler seria um grande companheiro do Lula. Mas enfim, vamos propriamente para os objetivos práticos do atual mandatário brasileiro ao condenar Israel de forma tão incisiva. Em setembro do ano passado, o PT assinou um acordo com o Partido Comunista Chinês. Não se trata de um acordo comercial, mas sim um acordo de cooperação política e ideológica. Mais ou menos como um conjunto de metas a ser estabelecido a médio e longo prazo em ambas as nações, principalmente no Brasil. Por exemplo, o combate à hegemonia do dólar nas transações internacionais e o controle das redes sociais, como acontece na China. Essas duas medidas estão aí entre as principais metas a serem estabelecidas no Brasil, em consonância com o regime de Xi Jinping. Uma das primeiras medidas da política externa do ex-presidiário neste mandato foi permitir que navios de guerra iranianos atracassem em nossa costa. Depois vieram as declarações desastrosas. Lula sugeriu que a Ucrânia entregasse a região da Crimeia para a Rússia. Na sua viagem para a China e para os Emirados, criticou a hegemonia do dólar nas transações internacionais. Depois, por diversas vezes, Lula culpou os Estados Unidos e a União Europeia pela guerra na Ucrânia ainda não ter terminado. No mês de abril de 2023, em meio a essas declarações, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, visitou o Brasil para uma reunião no Itamaraty. A visita foi interpretada internacionalmente como uma confirmação do afastamento do Brasil com relação aos Estados Unidos e um alinhamento ao eixo Rússia-China. Mr. Nichols,
I'm deeply concerned that the Western Hemisphere is being overwhelmed by anti-Americanism, and that countries across the region are aligning themselves with our adversaries and our enemies. I'm deeply concerned that former U.S. allies are being replaced by leaders who are actively hostile to us and our interests, and that the Biden administration has chosen to embrace many of those leaders. President Biden warmly hosted Lula da Silva at the White House and called him a close friend. Lula is an anti-American Chavista who embraces the Chinese Communist Party, Vladimir Putin, and the Iranian regime. Now, one of the very insidious ways that our adversaries and our enemies have infiltrated the region is through corruption. China, Russia, and Iran all exploit endemic corruption, including and especially corruption driven by left-wing movements to advance their geopolitical agendas. Well, Brazil. Bolsonaro, a pro-American leader, was replaced to the Biden administration's cheering with an anti-American radical Lula. And there is corruption likewise in the Lula government. In February, Lula allowed 2 of Iran's most advanced warships to dock in the port of Rio de Janeiro. The United States opposed that act, at least formally. In fact, the United States sanctioned those ships with what are supposed to be powerful designations, and yet it happened. I believe the Lula government's corruption played a significant role in their decision to ignore the Biden administration and allow the docking. Temos que entender que o mundo sob a hegemonia dos Estados Unidos está longe de ser o paraíso, mas ainda assim estamos falando de uma democracia. Já o mundo sob a hegemonia da China e da Rússia, 2 ditaduras genocidas, seria o verdadeiro inferno na Terra. Bom, mas depois de todas essas falas e posicionamentos insanos, ainda em abril de 2023, Lula fez questão de assinar um documento declarando que Taiwan é parte inseparável da China. Essa declaração é uma verdadeira bomba atômica prestes a explodir. No cenário geopolítico atual, existem 2 limites que Xi Jinping não pode ultrapassar, pois caso contrário, a Casa Branca declarará guerra contra a China, fato que poderia desencadear a Terceira Guerra Mundial. Esses 2 limites são atacar Taiwan para tomar a ilha à força e apoiar a Rússia, colocando seu poderio bélico e militar contra a Ucrânia. E é justamente dentro desse contexto que Lula se aproxima da Rússia e do Irã, faz um acordo de cooperação política com o Partido Comunista Chinês, renova em forma de documento assinado em Pequim o reconhecimento de que existe uma só China, da qual Taiwan é parte inseparável, e agora, para completar, coloca o Brasil em crise diplomática com Israel. Ou seja, o mundo está na iminência de uma terceira guerra, e o Lula colocou o Brasil no eixo do mal. Bom, mas como eu falei, as declarações antissemitas do ex-presidiário estão em total consonância com todas as ditaduras que são inimigas do mundo livre. Lula sabe muito bem o que está fazendo. O plano é afastar o Brasil da influência das democracias ocidentais para, através de um projeto de poder global, estabelecer uma ditadura comuno-socialista em nosso país. Se você gostou desse vídeo e acha esse tipo de conteúdo importante, ainda mais com toda essa perseguição às vozes conservadoras, considere, de verdade, ser um patrocinador do canal. Pode ser com qualquer valor. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix tudo junto, luiz com z, @yahoo.com. Não tem BR. Ou se preferir, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. E não deixe de acessar bibliotecadoluiz.com.br e adquirir O Filho do Hamas e O Homem do Castelo Alto. No mais, curte e compartilhe ao máximo esse vídeo. Não esquece de deixar aquele comentário esperto para ajudar na relevância. E me siga em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, no Telegram e no Rumble, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo. Valeu!